Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, o anterior Governo, quando entrou em funções, recebeu a Caixa, uma instituição que tinha sido fragilizada por dois factos. Uma situação económica em Portugal de pré-bancarrota e pelo facto da Caixa ter sido instrumentalizada durante vários anos para fins que não eram o bem público e para jogos de poder em empresas privadas. Neste cenário, que francamente é desolador, o anterior Governo, com a administração e graças aos trabalhadores da Caixa, que fizeram também um trabalho notável, nós temos ouvido aqui na Comissão, fizeram um trabalho de limpeza do balanço, de reestruturação e de recapitalização. E a Sra. Deputada até referiu que esse trabalho permitiu que a Caixa cumprisse sempre os requisitos de capital e fortalecer a sua atividade. O que é totalmente distinto do que o atual Governo está a fazer, porque tem atitudes irresponsáveis, opacas e vai destruindo gradualmente o capital de confiança da Caixa que foi fortalecido durante esses anos. Não há administração com plenos poderes há mais de um ano na Caixa. Temos primeiro a carta do Dr. José de Matos que disse, e disse aqui também na nossa Comissão, que a situação da administração no último período em que estava lá não era sustentável porque ele não tinha a capacidade de atuar como achava que devia. E depois o Governo nomeia uma nova administração e promete condições que não tem maneira de cumprir, o que francamente parece ser um modus operandi deste Governo, que é prometer coisas que depois não consegue cumprir. A pergunta que eu ponho é como é que acha que os trabalhadores da Caixa têm capacidade para fazer um bom trabalho quando não existem orientações claras? Mas há mais. O Governo e o PS têm demonstrado uma total falta de transparência e de respeito pelas instituições democráticas e, em particular, o Parlamento, que representa todos os portugueses. Ninguém está aqui por curiosidade. Nós estamos aqui porque temos de fazer um trabalho de escrutínio, como, por sinal, o deputado Miguel Tiago referiu e muito bem. Mas o que o Governo quer fazer é uma carta branca para pôr na Caixa mais de 5 mil milhões de euros, dos quais 4 mil milhões são dos contribuintes e não dão uma única explicação. Aliás, pior, as explicações que vão dando a conta-gotas não batem certo, porque o Ministro das Finanças diz que quer chegar a um rácio de capital de 12,5%. Só que isto não justifica os 5 mil milhões, sobretudo se considerarmos que o Dr. António Domingos, que esteve cá também, e quando esteve cá referiu que as imparidades, aliás estava na COFMA, que as imparidades de 2016 não atiram os rácios de capital abaixo do mínimo legal. Portanto, tudo isto é uma mistificação, não se entende. Não enviam a documentação que é pedida e depois evitam a todo o custo que o Ministro das Finanças e que o Dr. António Domingos sejam ouvidos na Comissão de Inquérito. Não se percebe bem porquê. Mas o que é certo é que depois eles vão à COFMA e não respondem às perguntas. Portanto, fica a dúvida. E, finalmente, a irresponsabilidade do Governo reflete-se também de uma forma indireta, ainda que muito importante na dívida pública. Porque, como nós sabemos, a Caixa, como outros bancos, tem dívida pública nos seus ativos e, como referiu, e muito bem, já não sei a resposta a quem, o aumento das taxas de juro tem um efeito negativo sobre o capital da Caixa. E, portanto, as perguntas que eu gostava de começar por fazer era também para esclarecer como é que a atuação, na sua altura, no momento em que era Ministra das Finanças, era diferente do que tem sido feito no último ano da Caixa, que, enfim, nem parece que seja possível que isto tenha acontecido assim, mas enfim. E, portanto, gostava de começar por perguntar como é que se processava a relação entre o acionista Estado e a Caixa Geral de Depósitos, como é que reunia, com quem reunia, a frequência e se alguma vez interveio em algum negócio específico da Caixa. Muito obrigada, Sra. Deputada. Boa tarde. Boa noite, eventualmente, não tenho estado a olhar para o relógio, senão, só para aquele. Sra. Deputada, de facto, a situação da Caixa é preocupante a vários níveis. É preocupante porque é o maior banco português, é preocupante porque é o banco de nós todos, ou seja, quando estamos a falar de capitalização da Caixa, estamos a falar do dinheiro dos nossos impostos, atuais ou futuros, e, portanto, estamos a falar de uma matéria que diz respeito
verdadeiramente a todos nós, deputados ou não deputados, diz respeito a todos os cidadãos portugueses, em particular aqueles que cá estão a pagar impostos, etc. E, portanto, isso é uma matéria que nos diz respeito a todos. E, de facto, não haver uma administração efetiva na Caixa há mais de um ano só pode ser uma situação de grande preocupação, que certamente os trabalhadores da Caixa farão o possível por ultrapassar, mas qualquer um de nós compreenderá que não ter uma liderança estabelecida é algo que causa grande instabilidade em qualquer instituição. E, portanto, naturalmente que isso não cria as melhores condições de trabalho, nem as melhores condições para o desempenho das suas tarefas. Isto dito, aquilo que é o meu conhecimento dos funcionários da Caixa Geral de Depósitos, até enquanto cliente da Caixa que sou há 20 e muitos anos, é sempre irrepreensível e tenho encontrado na Caixa Geral de Depósitos profissionais do melhor nível que se pode encontrar. A questão de não termos informação sobre o plano de reestruturação que está em curso é muitíssimo relevante, porque nos impede de fazer o escrutínio que o Parlamento devia fazer e aquilo que o Sr. Deputado Miguel Tiago referiu da necessidade de escrutínio é necessariamente uma matéria relevante. Sr. Deputado, mas, Srs. Deputados, pode. Eu tenho direito de fazer interpelação à mesa. Senhores... Mas isso... Senhores Deputados... Isso o senhor tem que dizer ao Sr. Presidente da Mesa, não é a mim. Sr. Deputado, fui eu que pedi à Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque para interromper e, portanto, não tem problema nenhum. Se o Sr. Deputado, se quiser fazer essa observação... Mas queira fazer a sua interpelação à mesa. Obrigado. Sr. Presidente, a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque está aqui na qualidade de ex-Ministra das Finanças para responder às questões que são colocadas acerca da passagem da Sra. Deputada como ex-Secretário de Estado e como ex-Ministra das Finanças. Está a fazer neste momento declarações opinativas sobre perguntas que foram colocadas fora do objeto desta Comissão de Inquérito, e não me parece que, atendendo às razões que levaram a vinda da Sra. Deputada aqui a esta Comissão de Inquérito, e recordo, ex-Secretário de Estado e ex-Ministra das Finanças, que possa ajudar o objeto da Comissão de Inquérito. Portanto, queria deixar essa ressalva aqui, porque estamos agora a se desviarmos daquilo que é o objeto desta Comissão de Inquérito. Dá-me licença, fica registado em ata, eu vou dar a palavra à Sra. Deputada para continuar a intervenção nos termos em que entender. Foi o que sempre fiz com os outros, farei a mesma coisa com a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. Tem a palavra. Não vale a pena, Sr. Deputado. Não vale a pena. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Responderia à última questão, ou aquela que eu tomei nota como sendo a última questão da Sra. Deputada Inês Domingos, se interferir alguma vez em algum negócio específico? Não, naturalmente que não. Nunca interferi em nenhum negócio específico da Caixa. As competências daquilo que é o Conselho de Administração da Caixa, Comissão Executiva e elementos não executivos estão perfeitamente definidos e não cabe, na minha interpretação das funções governativas, a um Ministro das Finanças interferir em operações específicas. Ou seja, em saber se deve conceder crédito, mais uma vez, à empresa A ou ao Sr. B, ou se deve reestruturar, ou qualquer outra atuação dessa matéria. Tinha muitas reuniões com a administração da Caixa, com o Dr. José de Matos em particular, mas muitas vezes acompanhado ou pelo chairman da Caixa, ou por outros elementos, por quem ele entendia que devia fazer-se acompanhar em função dos temas que estariam em discussão. Discutíamos muitas matérias, por exemplo, a presença da Caixa em mercados internacionais que são relevantes para nós e para as nossas empresas, nomeadamente na África lusófona, ou outras matérias dessa natureza, também faziam parte das discussões que tínhamos e da interação, mas houve sempre, da minha parte, uma total abertura para falar com a administração da Caixa. Não me recordo de nenhuma vez em que me tenham telefonado ou que me tenham pedido uma reunião a que eu não tenha acedido, enfim, com a maior rapidez possível. Fui uma outra vez também à Caixa Geral de Depósitos para debater matérias lá e, portanto, tinha uma relação de grande cordialidade, mas uma relação de grande à vontade também para que as matérias fossem discutidas. Como digo, as matérias em que faz sentido que o acionista se pronuncie. Não estamos a falar da gestão do dia-a-dia da Caixa Geral de Depósitos, que é uma responsabilidade da Comissão Executiva e dos comitês que estão constituídos em termos das regras de governação da Caixa relativamente a essa matéria.
Quanto à questão da dívida pública, e posso até cingir-me ao período em que foi Ministra das Finanças, eu posso dizer que a evolução positiva da dívida pública no ano de 2013, a dívida pública portuguesa foi considerada o melhor investimento do ano, nesse ano, e a melhoria da dívida pública, a redução dos juros, logo o aumento do preço, fez com que, de facto, houvesse da parte dos bancos portugueses uma melhoria importante e espaço dado por esta via para que pudessem, com maior espaço e maior conforto, reexecutar os seus planos. Havendo esta relação manifesta entre a evolução da dívida pública, dos juros da dívida pública e o que isso consome de capital quando eles sobem ou liberta de capital quando eles descem, objetivamente, a evolução da dívida pública tem um impacto material para os bancos. No limite, se as taxas de juros continuam a subir muito, o valor da dívida pública que está no balanço dos bancos vai sendo cada vez mais pequeno e, portanto, as necessidades de capital estariam sempre a aumentar e os meios disponíveis para a aplicação em outras finalidades estão sempre a reduzir-se. E, portanto, esta é uma questão muito relevante para os bancos e aquilo que aconteceu em 2013, em 2014, em 2015, foi para os bancos portugueses uma ajuda preciosa aos seus planos. A redução consistente da taxa de juros permitiu, porque só um enquadramento, porque enfim, nem todas as pessoas que eventualmente nos ouvem estão dentro da matéria. Mas para o Estado, a taxa de juro é importante no momento em que emite nova dívida. Quando vai pedir dinheiro emprestado e paga, é que isso tem reflexo nas nossas contas. Quando olhamos para os bancos, quando os bancos fazem contas, eles têm que valorizar o que lá está àquilo que o mercado estiver a dizer que vale, à cotação em mercado secundário. Portanto, enquanto que para o Estado o custo só acontece quando há emissão de nova dívida, para os bancos o impacto acontece independentemente disso. Basta a flutuação em mercado secundário para esse impacto se refletir no balanço dos bancos e logo nas necessidades ou almofadas de capital que os bancos possam ter. E, portanto, para além do sinal que transmite relativamente à economia, para além de ser o referencial para o financiamento aos bancos, o financiamento às empresas, há este impacto muito direto e muito material no balanço dos bancos que não pode ser ignorada porque é uma matéria da maior importância. Tanto mais quando estamos a falar de processos em que serão necessários novos reforços de capital por parte dos contribuintes, é importante que os contribuintes percebam quais são os fatores que fazem com que essas necessidades aumentem ou diminuam, porque, mais uma vez, é dos nossos impostos atuais ou futuros que estamos a falar e isso tem a maior relevância. Mas, portanto, para encerrar esta minha resposta, a relação com a administração da Caixa Geral de Depósitos foi sempre, da minha parte, muito positiva, enquanto era Secretária de Estado e mesmo não tendo tido responsabilidade direta no processo de recapitalização, porque foi entendido pelo Sr. Ministro das Finanças da altura que o processo devia ser conduzido a partir do seu gabinete, havia outras matérias, referi, por exemplo, as presenças em Angola, Moçambique, havia outras matérias da atividade da Caixa Geral de Depósitos sobre as quais eu conversava com a administração e naturalmente que essa relação continuou depois de ser ministra, sem prejuízo de ter também nessa altura delegado num dos meus secretários de Estado a responsabilidade do acompanhamento das matérias. Mas as delegações de competências, sendo instrumentos legais que enquadram a possibilidade de tomada de decisão por parte dos membros do Governo, numa equipa com um bom relacionamento, como felizmente foi sempre a minha equipa, quer enquanto reportando ao Ministro Vítor Gaspar, quer enquanto tendo secretários de Estado que reportavam a mim, foi sempre uma relação de confiança mútua, de abertura e de discussão e, portanto, nunca nenhum de nós precisou de se agarrar à decisão, à delegação de competências para estar ali a definir o que quer que seja de limites. E, portanto, nesse sentido, a relação foi sempre fluida e facilitada e, em função das matérias, era a conversa mais comigo, ou mais com o Sr. Secretário de Estado das Finanças, ou na altura com o Ministro das Finanças, enfim, com a gestão que o então Ministro e depois eu própria entendemos fazer do nosso Ministério. Obrigada. Sra. Deputada Inês Domingos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, referiu agora uma questão importante que foi o facto de, nos anos 2013 e 2014, os bancos terem beneficiado da evolução da dívida pública e do preço da dívida pública no mercado.
Isto leva-me a uma questão que existe uma carta circular que refere uma questão da produção de imparidades que teria sido maior em 2014 do que em anos anteriores. E aqui a pergunta que eu lhe punha era o que é essa produção de imparidades, exatamente o que é que se está a referir a essa carta circular? Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu queria dizer que em 2015 os bancos também beneficiaram da descida da taxa de juros, não foi só 2013 e 2014, também continua em 2015. A questão das imparidades em 2014, aqui o ano de 2014 teve 2 eventos com relevância para o registro de imparidade nos bancos. Ou seja, em 2014, como sabemos, ocorreu o colapso do Grupo Espírito Santo e a resolução do Banco Espírito Santo, e isso objetivamente teve impactos no resto do sistema financeiro, mas também em 2014 foi feito o chamado Comprehensive Assessment por parte do BCE, que eu já referi aqui hoje, que foi a análise abrangente, enfim, uma tradução um bocadinho livre, que foi feita a um conjunto de bancos europeus, entre os quais a Caixa Geral de Depósitos, e nessa avaliação há um elemento que é normalmente designado na gíria como AQR, que significa Asset Quality Review, ou seja, revisão da qualidade dos ativos. O que isto significa na prática é que os critérios de avaliação da qualidade dos ativos, nomeadamente do crédito, mas não só, e as imparidades não são só no crédito, são também em outro tipo de ativos, os critérios para fazer a avaliação de qual deve ser a provisão para possíveis perdas, foram tornados mais exigentes. Esse exercício teve um impacto material na forma como as imparidades eram registadas nos bancos. E, portanto, seguramente que para os outros bancos terão tido um efeito semelhante. A combinação de vários fatores. Por um lado, aquilo que aconteceu no Grupo Espírito Santo, que teve impacto nos diversos bancos no sistema e um impacto negativo. O aumento da exigência quanto aos critérios que presidem à definição das imparidades ou provisões para perdas que devem ser registadas. E o facto de também estarmos num período em que se iniciou a recuperação económica e em que havia ganhos relacionados com as carteiras de dívida pública, a conjugação destes fatores permitiu que o registro de imparidades, num caso permitiu, noutro caso obrigou, mas conjugaram-se os dois fatores, que o registro de imparidades fosse maior. Ou seja, traduzindo isto numa linguagem simples, em 2014 a limpeza dos balanços foi mais profunda. Limpou-se mais fundo, mais na parte de cima dos armários, foi uma limpeza mais profunda feita em 2014, por um lado por exigências relacionadas com esse exercício do Banco Central Europeu, por outro lado relacionado também com o facto de haver outros fatores positivos que criaram um pouco mais de espaço para que esse exercício fosse feito. Mas o ano de 2014 é, do meu ponto de vista, perfeitamente natural que tenha tido um registro de imparidades superior por este conjunto de acontecimentos, sendo que, no caso da Caixa Geral de Depósitos, ao longo deste período foram registadas imparidades, ou seja, foi limpo o balanço num valor que eu já não tenho preciso, mas à roda de 6 mil milhões de euros, julgo até superior a 6 mil milhões de euros, o que significa um esforço muito significativo de resolução de problemas que existiam na sua maioria relativamente a créditos anteriores, muitos deles porque, face à situação económica, as empresas deixaram de ter condições de pagar, isso em si mesmo gera a necessidade de provisões e gera incumprimento, mas também pelo facto de haver um conjunto de ativos no balanço da Caixa Geral de Depósitos que lá estavam, não por razões de racionalidade económica ou de interesse público, mas por outras razões, e não estou a dizer nada que não seja alvo do conhecimento público, até objeto de vários livros que já foram escritos sobre essa matéria, portanto é conhecido. Senhora Deputada, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada, então, confirma que essas imparidades que foram registadas em particular no ano 2014 referem-se, digamos, a expressão produção de imparidades refere-se ao facto que foram registadas imparidades e não está relacionado com o ano em que foi iniciado ou que foi o crédito.
Sra. Deputada, eu se bem percebo essa interpretação, ou melhor, comecei mal a frase, eu não percebo essa interpretação, peço desculpa. Eu não percebo como é que um documento de setembro de 2014 poderia referir-se a um grande volume de imparidades de créditos que tivessem sido concedidos nesse ano. Pensemos nas coisas em termos simples. A partir de janeiro, a Caixa Geral de Depósitos começa a conceder crédito. O crédito que concedeu em janeiro, quando chega a setembro, está a gerar imparidades. Não faz sentido. Ainda por cima, um volume de imparidades muito superior ao dos anos anteriores. E, portanto, tem de haver alguma, não sei, talvez a designação da informação induz em erro, algum erro de interpretação, mas objetivamente não faz sentido. Ou seja, os créditos que tenham sido concedidos em 2014 podem vir até a gerar imparidades no futuro, não sei, não faço ideia, mas admito que sim, faz parte do risco da atividade da concessão de crédito, que parte do crédito não venha a ser recuperado, e o pricing, a definição do preço da taxa de juro tem seguramente a ver com a avaliação de risco que é feito. Agora, o que não faz qualquer sentido é achar que crédito concedido a partir de janeiro gera em setembro um volume de imparidades que é muito superior ao dos anos anteriores. Como digo, pode haver algum erro de interpretação ou se calhar um erro de designação, mas uma análise objetiva e de bom senso permite concluir que a interpretação não pode ser essa, porque não faz sentido que seja essa. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E então agora para voltar às questões sobre como geria, enfim, a situação, como geria a Caixa Geral de Depósito, quando começou o seu mandato ainda havia desafios para o Banco Público, certamente nessa altura, e o Governo tinha um plano de negócios, um plano de reestruturação, associado também a uma carta de missão, e eu gostava de saber como é que esses dois documentos, no fundo, norteavam a atuação da Caixa Geral e norteavam também a relação que tinha a Ministra das Finanças na altura com a Caixa Geral de Depósitos. Muito obrigada, Sra. Deputada. Os desafios para o Banco Público, aliás, os desafios para o sistema financeiro, para a economia portuguesa no geral, mantêm-se. E atendendo à dimensão, à gravidade dos problemas da situação conforme ela existia em 2011, era previsível que em qualquer circunstância esses desafios, esses riscos permanecessem durante longo tempo, porque problemas que foram gerados ao longo de muitos anos não se conseguem resolver em 2 ou 3. É materialmente impossível. E, portanto, os desafios para o Banco Público, como para a generalidade do sistema financeiro e para a economia portuguesa, permaneciam e permanecem. É verdade que temos assistido ao longo destes últimos 15 meses, curiosamente faz precisamente 15 meses hoje, muitas coisas evoluíram no sentido errado e em vez de melhorar, agravaram-se, mas os desafios são parte natural da evolução de uma economia, sobretudo uma economia que teve as dificuldades gravíssimas que a nossa economia teve e que enfrentámos a partir de 2011. Aquilo que foi o objetivo, portanto, o plano de negócio, o plano de reestruturação, foi, como digo, resultante da interação com a Direção-Geral de Concorrência, o BCE, o FMI, a Comissão Europeia, enfim, todas essas entidades que, por força do programa de ajustamento, tinham uma palavra a dizer, e quando eu digo uma palavra a dizer, era uma palavra bastante definitiva, embora pudéssemos argumentar, mas tinham de facto um poder concreto, resultante dos compromissos assumidos no memorando de entendimento. Esse plano foi acompanhado, foi uma decisão do Ministro da altura, mas que eu me recordo de ter sido discutida e de ter sido tomada, de dirigir à administração da Caixa Geral de Depósitos uma carta de missão. Ou seja, o objetivo era, para além de assegurar, enquanto acionista, que a administração da Caixa faria tudo o que estivesse ao seu alcance para cumprir os compromissos assumidos no âmbito do plano de reestruturação, era preciso recentrar a atividade da Caixa naquilo que, no nosso entendimento, deve ser o seu objetivo fundamental e que é
o apoio à economia portuguesa. Eu gostava só de fazer aqui um pequeno parênteses para recordar que todos os bancos intervencionados tiveram que constituir fundos ou constituir fundos para fazer investimentos em capital de pequenas e médias empresas, e isso era uma obrigação imposta no âmbito dos planos de reestruturação, porque se reconhece a importância dessa atividade em qualquer banco, público ou privado. No caso do Banco Público, era fundamental recentrar o seu foco, a sua orientação no interesse público. E o interesse público, claramente, pelo menos do nosso ponto de vista, tem a ver com a atenção aos clientes, a capacidade que o Banco Público deve ter de dirigir os seus recursos para a concessão de crédito a projetos viáveis, naturalmente, porque nós não queremos que a Caixa Geral de Depósitos invista onde não vai ter rentabilidade. Isso não é bom nem para a Caixa, nem para o sistema financeiro, nem para os contribuintes e, portanto, que faça uma seleção adequada de projetos, mas que tenha os seus recursos disponíveis para apoiar o investimento na economia, mas também, através da sua atividade até internacional, ser capaz de apoiar a internacionalização das nossas empresas, a presença das empresas e de cidadãos nacionais em outras geografias, e sabemos que em algumas dessas geografias a presença da Banca Nacional é particularmente relevante. É relevante para Portugal, até é relevante para a própria Europa, porque não estando lá bancos portugueses, os bancos que ocupem esse espaço seguramente não serão europeus. E, portanto, há aqui um interesse público até mais abrangente em manter determinadas presenças. E, portanto, a Carta de Missão tinha como objetivo balizar a atuação da administração da Caixa Geral de Depósitos, dentro da liberdade de decisão que têm, obviamente, nas competências que lhes são atribuídas, mas também transmitir qual era a orientação do acionista-Estado para a atividade da Caixa Geral de Depósitos durante o mandato daquela administração. E, portanto, é este o objetivo, é fazê-lo de uma forma clara, concreta e pública, transparente. Porque isso também nos pareceu que o interesse público exige que aquilo que o acionista entende que deve colocar como objetivos à Caixa Geral de Depósitos deve ser também do conhecimento público e, portanto, a Carta de Missão, no fundo, foi concebida reunindo esta multiplicidade de objetivos e destinava-se naturalmente a orientar, em termos de princípios, a atividade da Caixa Geral de Depósitos. Depois, havia todo o plano de reestruturação, que inclui planos de negócios, enfim, inclui todos esses elementos, plano de reestruturação, de financiamento e de capital, tem depois todo o detalhe da forma como isto é materializado. Mas há aqui um chapéu, uma orientação estratégica que está refletida na Carta de Missão. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigada. Eu gostava agora de pôr uma pergunta sobre a situação das participações financeiras da Caixa. E a dúvida que tenho são três, digamos. Em princípio, enfim, houve uma orientação que foi dada pela Troika para liquidar algumas das participações financeiras e gostava de perguntar qual era a sua opinião sobre o facto da Caixa ter participações financeiras às vezes significativas em certas empresas e se acha que isso tem um impacto, se isso tem potencial, conduz a potenciais conflitos de interesse. Se conhece de algumas situações concretas que poderão ter efetivamente conduzido a conflitos de interesse e se estes temas eram temas que a preocupava e que abordava com a administração. Obrigada, Sra. Deputada. Bom, aqui há uma questão, na questão das participações da Caixa, há aqui uma questão de princípio, ou se quisermos, até ideológica. Ou seja, no nosso entendimento, a Caixa Geral de Depósitos, enquanto banco público, não deve ser utilizada para que indiretamente o Estado controle ou tenha influência nas decisões de empresas que são maioritariamente privadas. Portanto, do nosso ponto de vista, de princípio ideológico, como se lhe queira chamar, a Caixa não deve ser usada para isso. Se o Estado privatizou empresas, se vendeu o capital
encaixando com isso a receita. Se tem ao seu dispor instrumentos relacionados com a regulação e outras formas de intervenção, não deve utilizar o banco público para depois ter outro tipo de influências em decisões nessas empresas. Tudo essas questões, esses casos de que estou a falar e que, enfim, há múltiplos exemplos, têm já anos, são anteriores ao nosso governo e, como digo, são também assuntos amplamente discutidos na praça pública, como as questões da Portugal Telecom, por exemplo, ou do BCP. Para dar aqui 2 exemplos, como digo, que estão amplamente documentados na discussão pública, do nosso ponto de vista, profundamente errado e lesivo do interesse público que a Caixa Geral de Depósitos seja usada como instrumento para esse tipo de intervenção. Até porque reduz a transparência que decorre de uma participação direta do Estado. Se o Estado tem uma participação direta, assume as suas opções e diz o que vai fazer. Se o faz indiretamente através de um banco, há logo um problema de menor escrutínio e de menor transparência que em si mesmo também, e por uma questão de princípio, não deve acontecer. Naturalmente que isso também há de gerar conflitos de interesses. Ou seja, quando nós temos um banco que é financiador de empresas e ao mesmo tempo tem no seu ativo participações nessas empresas, tem administradores nomeados para se sentarem no Conselho de Administração dessas empresas, é óbvio que isto é potenciador de conflitos de interesses. E, portanto, estes conflitos de interesses que poderão e provavelmente terão ocorrido no passado são profundamente sérios. Aquilo que aconteceu desde a entrada em funções do nosso governo, nas circunstâncias que todos conhecemos, havia um compromisso de alienação destas participações foram chamadas estratégicas, enfim, dessas participações, aqui sim, não core, ou não nucleares, ou não centrais, porque nada no objeto de um banco diz que deve ter ações das empresas de telecomunicações ou de outra coisa qualquer. Não é esse o objetivo de um banco, ou participações noutros bancos que não dentro do próprio grupo. Isso não é relevante para o exercício da atividade que de facto deveria estar a exercer, mas desde o momento em que o nosso governo entrou em funções, essa questão não se colocou. Não se colocou porquê? Bom, numa primeira fase, porque de facto a concessão de crédito caiu enormemente devido à recessão da economia, ao facto de como as empresas sofreram isso, etc. Mas também pelo facto de ter sido assumido o compromisso de venda destas participações e um compromisso explicitado no memorando de entendimento do Estado deixar de, por esta via ou através de golden shares ou de outros mecanismos, interferir em empresas que o próprio Estado já tinha privatizado. Ou seja, que o próprio Estado tinha decidido que não queria que fossem suas, mas basicamente queria ter o bolo e comê-lo. Portanto, queria vendê-las, encaixar o dinheiro e continuar a mandar nelas. E fazia-o de forma direta nos casos, de forma indireta noutros. E isso, do nosso ponto de vista, por princípio, é profundamente errado e, portanto, deixou de poder acontecer logo no memorando de entendimento, independentemente de ele não ter sido negociado por nós, mas ficou lá imediatamente claro que isso deixaria de acontecer e eu, pessoalmente, e o Partido Social Democrata, subscreve essa posição. Eu queria só... Se me é permitido, só voltar um bocadinho atrás relativamente a uma questão que morreu até por um esclarecimento, da questão da dúvida de há pouco da produção das imparidades. Ou da produção do crédito. Quando um crédito é reestruturado, ele aparece como tendo origem nesse ano. Mas pode ser uma reestruturação de uma operação anterior, que é uma coisa que os bancos também fazem. E, portanto... pode também ser ajudar a explicar a interpretação errónea que a senhora deputada referiu há pouco, e é só porque depois se passa mais tempo posso-me esquecer de referir esta matéria. Obrigada. Sra. Deputada Inês Domingos, faz favor. Muito obrigada. Eu queria voltar agora então ao relatório. Já referimos aqui o relatório do Tribunal de Contas relativo ao controle do setor empresarial do Estado. E tinha aqui 2 perguntas muito sucintas. Em primeiro lugar, esse relatório é relativo ao regime jurídico do setor público empresarial e gostava de saber quem é que o criou. Obrigada, Sr. Deputado. Bom, eu sobre esta matéria posso responder com grande à vontade, porque esta tratei eu mesmo, diretamente e pessoalmente, com grande envolvimento
nesta questão e com consultoria até do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, para criar um enquadramento relativo ao setor empresarial do Estado que permitisse que os erros passados e as suas consequências não voltassem a acontecer. Aquilo que verificamos, e sabemos todos por múltiplos exemplos, é que houve erros cometidos na gestão do setor público empresarial, do setor empresarial do Estado, como frequentemente referimos, que saíram e saem muito caro a todos nós e, portanto, foi preciso criar um enquadramento que balizasse a atividade das empresas, que dissesse o que é que a administração das empresas pode decidir, o que é que não pode decidir, dependendo da natureza das empresas, do tipo das empresas e também quais são as suas obrigações de reporte. Isso também incluiu, nesse regime do setor público empresarial, a criação de outras entidades, nomeadamente a UTAM, a Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização, se não estou em erro, acho que é isso que a sigla quer dizer, que entretanto, enfim, todo o processo, a alteração do regime jurídico do setor público empresarial, e chama-se setor público empresarial porque tem o setor empresarial do Estado, mas tem também subsidiariamente o setor empresarial local e outras empresas do setor público. Foi uma mudança muito profunda que, por exemplo, para todas as empresas que, entretanto, estão no perímetro das contas públicas e que portanto, têm um impacto direto no orçamento de Estado, a gestão financeira passa a ser feita centralizada pelo IGCP, foi proibido às empresas que estão dentro do perímetro fazerem qualquer tipo de contratação autónoma, de financiamento, de swaps, do que quer que fosse. O grau de liberdade que é dado às empresas do setor público empresarial nestas matérias depende essencialmente dos seus resultados, mas também da natureza das operações. Estamos a falar de operações de curto prazo ou de longo prazo e, portanto, houve aqui, fruto da experiência passada, com os aspectos negativos que teve, a necessidade de reformular todo este quadro. Foi um projeto importantíssimo, ao qual o Ministério das Finanças, mas também com a colaboração de todos os outros ministérios, se dedicou e que marca aqui uma diferença fundamental face ao que existia no passado. Este regime jurídico é muito mais sólido, é muito mais consistente e permite um controle muito maior daquilo que é o interesse público e o interesse dos contribuintes, naturalmente. E, portanto, sendo certo que a sua implementação no terreno exigiu adaptação e até que entra em velocidade de cruzeiro, nem sei se neste momento já está ou não, porque naturalmente já não tendo essas responsabilidades, não acompanho tão de perto, mas admito que tenha continuado a melhorar, porque era esse o enquadramento que era dado e estou em crer que terá continuado nessa linha, mas de facto esta matéria foi uma matéria muito importante que mudou significativamente o paradigma e, uma vez entrando na dita velocidade de cruzeiro, permitirá que tenhamos um setor público empresarial muito mais transparente, muito mais controlado, muito mais eficiente do que aquele que tínhamos no passado, para evitar que os mesmos erros voltem a ser cometidos, naturalmente. Portanto, a questão eu queria só dar aqui uma nota que pode não ficar... Pode, enfim, alguém ficar na dúvida, mas o relatório do Tribunal de Contas, que já foi hoje aqui várias vezes referido e que tem sido frequentemente referido como fazendo a referência, passo o pleonasmo, ao período em que eu estive no Governo, foi remetido ao atual Governo para contraditório. Ou seja, eu não tive, e não estou a criticar, é normal, porque a data da avaliação é o final de 2015 e no final de 2015 já havia lá um outro Governo. Mas, portanto, eu não tive a oportunidade de me pronunciar em sede de contraditório relativamente a esse relatório em particular, ao contrário de outros, que diziam expressamente ao período em que eu tinha funções no Governo e que mesmo já depois de ter saído, o Tribunal de Contas me remeteu para efeitos de contraditório. Este não foi o caso e, portanto, tive conhecimento dele, julgo que como a maior parte dos senhores deputados, quando ele foi tornado público, não antes. Só para ficar claro que não me pronunciei sobre o mesmo, como digo, não tinha de ser, mas como se fala aqui, diz-se que o relatório incide sobre a nossa governação, mas não fomos nós que fizemos o contraditório, não fosse aqui haver algum mal-entendido. Obrigada. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada. O relatório tem algumas críticas, mas também refere no seu ponto 32 que a implementação teria que ser gradualista, como aliás referiu que o próprio regime tinha sido criado sobre a sua governação. Também é natural que houvesse que a implementação fosse gradual, mas que fundamentalmente é um grande passo em frente no sentido de um maior escrutínio de empresas que não têm e pode confirmar, peço-lhe que confirme, que não tem o mesmo grau de escrutínio que a Caixa ou por sinal, que empresas cotadas na Bolsa, porque são empresas que também são escrutinadas pela CMVM e, no caso dos bancos, e a Caixa em particular, também por autoridades nacionais e europeias. Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom, de facto, como julgo que será fácil compreender, o regime jurídico do setor público empresarial não foi criado por nenhuma preocupação com a Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos, pela natureza de entidade financeira, é sujeita a uma supervisão cada vez mais agressiva e intrusiva e tem outros mecanismos de controle da sua atividade e tem, pela natureza da sua atividade, até matérias de sigilo que o próprio acionista não pode aceder, enquanto que, por exemplo, nas contas do Metropolitano de Lisboa não há nada que faça sentido dizer que o acionista não pode conhecer. O acionista pode conhecer o que entender. Das contas da Caixa Geral de Depósitos, do detalhe dos créditos, etc., há matéria que até está protegida por sigilo bancário. Portanto, objetivamente, a revisão do regime jurídico do setor público empresarial não foi feita para controlar a Caixa Geral de Depósitos ou para melhor controlar a Caixa Geral de Depósitos. Foi feito para melhor controlar e melhor enquadrar todas as outras empresas que, pertencendo ao setor público, porque não são cotadas, porque não são do setor financeiro, porque não estão sujeitas a um regulador específico com meios, com poderes para fazer essa avaliação, precisam de um escrutínio mais aturado, mais aprofundado por parte do acionista. Objetivamente, é para essas empresas e foi com a preocupação destas empresas que este regime foi feito. Isto dito, a Caixa Geral de Depósitos também pertence ao setor público empresarial, mas naturalmente que não era o nosso alvo da preocupação na criação deste regime, nem fazia sentido que fosse. Deputada, com a mesma tolerância que tive para os outros, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma última pergunta, então. Referiu que recebeu a informação no verão de 2015 que seria necessário recapitalizar a Caixa ou reforçar o capital da Caixa e que teria tempo amplamente durante o ano 2016 para o fazer. E recorrendo à informação que tinha na altura e ao seu conhecimento atual do sistema financeiro, parece-lhe excessivo as notícias que temos tido de um aumento de capital, que seria necessário um aumento de capital de mais de 5 mil milhões? E pergunto-lhe ainda mais se acha que é possível ou razoável haver duas administrações que não têm assim uma diferença temporal tão grande na Caixa, que referem necessidades de capital que são tão diferentes, sendo que o Dr. José de Matos terá referido necessidades, ou implicitamente, enfim, de cerca de 2 mil milhões de euros, e a anterior administração do Dr. António Domingos terá referido necessidades acima de 5 mil milhões de euros. Muito obrigada, Sra. Deputada. Começando pelo início, como digo, eu não posso jurar que tenha sido no verão de 2015, mas foi já, talvez até um pouco antes do verão, recordo-me de falar com o Dr. José de Matos sobre esta matéria, sobre a sinalização que ele fez, e bem, do meu ponto de vista, atempada. Ou seja, o Dr. José de Matos não chegou ao Ministério das Finanças e não me disse: Senhora Ministra, para a semana preciso de um aumento de capital. Isso, de facto, seria ou resultante de alguma coisa completamente imprevisível ou manifestação de uma irresponsabilidade que manifestamente o Dr. José de Matos nunca demonstrou. E, portanto, colocou-me uma questão com tempo suficiente para ela poder ser tratada adequadamente. E aquilo que eu me lembro que disse ao Dr. José de Matos foi:
naturalmente que essa é uma matéria para ser tratada e que será tratada no final deste ano e durante 2016. Estamos a falar de um problema que se poderá colocar para o reembolso dos cocos até junho de 2017, portanto nós já saímos do governo há 15 meses e ainda não atingimos sequer essa data e, portanto, foi uma sinalização que eu entendo que foi feita corretamente, porque estas matérias devem ser tratadas com tempo. Ao mesmo tempo que se andava a tratar com a Caixa Geral de Depósitos de outros assuntos, como nomeadamente a reestruturação ou reorganização do negócio internacional, que também teria algum impacto no capital. Esse projeto também ficou muito avançado, mas no momento em que nos chegou já não estávamos em condições de tomar decisões e, portanto, ficou a indicação de que ele devia ser ressubmetido ao novo governo tão cedo quanto possível, mas, na verdade, o timing normal, natural, para fazer essa avaliação e tomar essas decisões era o ano de 2016, até porque os rácios de 2015 nunca estiveram em causa e foram cumpridos. Aliás, isso é também uma matéria de facto e não de opinião. Eu estranho, de facto, Sra. Deputada, diferenças tão grandes entre perspectivas das necessidades de capital. Se me é permitido, das duas uma, ou há alguma informação que nós não conhecemos, ou, pegando um bocadinho nas perguntas que já me fizeram aqui hoje, sobre as margens, as almofadas, os buffers que devem ficar para fazer face aos problemas que possam aparecer no futuro, terão sido avaliados de forma significativamente diferente por uma administração e outra. Enfim, não encontro uma outra explicação razoável e seria bom que, de facto, todos nós percebêssemos exatamente o porquê dessas diferenças. Mas, para fazer um enquadramento, Sra. Deputada, quando estamos a falar de dinheiro dos contribuintes, estamos a falar, naturalmente, de uma matéria séria que tem de merecer muita ponderação. E, portanto, se for o caso de que as necessidades de capital adicionais ou tão maiores do que aquelas que tinham sido identificadas, eu tenho que me referir às administrações por nomes, porque por anterior já lá vão várias. Portanto, a diferença das administrações entre a administração do Dr. José de Matos e a administração do Dr. António Domingos, a diferença da identificação das necessidades de capital, terá justificações que, espero eu, venhamos todos a conhecer em tempo útil. Mas, se estamos a falar de diferenças de conforto, aquilo que essencialmente precisamos todos de saber é conforto para quê? Porque, mais do que saber quanto é que se vai pôr, nós precisamos de saber para que é que se vai pôr tanto dinheiro. Precisamos de saber, objetivamente, qual é a finalidade do dinheiro que sai dos nossos impostos. E, portanto, como digo, as diferenças de perspectivas só poderão ser compreendidas quando as respostas que foram pedidas forem dadas e ainda não foram. Aquilo que eu disse é uma especulação minha, que julgo que pode ser feita com alguma razoabilidade face àquilo que tem sido discutido em público. Mas só os próprios e seguramente o Sr. Ministro das Finanças é que estarão em condições de explicar aí adequadamente a diferença entre os dois valores. Eu não tenho informação que me permita fazer. Muito obrigada.